Olá pessoal, estamos de volta, dessa vez com mais um episódio do podcast Mesa e Café. Hoje eu tomei café com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que vocês vão gostar muito de conhecer e quem já conhece vai gostar muito de rever. Ele vai trazer muitas informações importantes sobre vários temas da zona urbana, da zona rural, nível nacional, nível local. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que esse episódio é patrocinado pela maior rede de salas comerciais da nossa região, que é o edifício Torre Center. E agora a rede Torre Center tem uma novidade imperdível. Você sabia que agora você pode atender o seu cliente ou o seu paciente e pagar aquela estrutura já montada, mobiliada por hora? Então você que é arquiteto, você que é nutricionista, você que é psicólogo, você que é advogado, você não precisa obrigatoriamente ter uma sala mensalista. Você pode pagar apenas pelas horas utilizadas. Como eu vou fazer isso? Entre em contato através do nosso Instagram, Torre Center 1, ou então a segunda linha da rede, que é o Torre Center 2, que é de fato onde você terá acesso a esse novo programa de pagamento por hora. Entre em contato quanto antes, garanta a sua oportunidade, eu tenho certeza que você vai adorar. Torre Center, as melhores salas de Caxias e região. Dito isto, agora eu vou apresentar essa pessoa para vocês. O nome dele é João Batista da Cruz Rios, mas também conhecido popularmente como Joãozinho do PT. Joãozinho, é uma satisfação ter você aqui conosco. Eu gostaria de já começar lhe fazendo uma pergunta e ela você vai aproveitar para se apresentar. Para que nossos telespectadores, quem é Joãozinho? Tá, bom dia, doutor Frank. Bom dia. Prazer todo meu estar aqui no seu podcast, né? E bom dia a todos ouvintes, né? E que estão nos assistindo, né? João Batista da Cruz Rios, mais conhecido popularmente como Joãozinho do PT, trabalhador rural, ex-sindicalista, né? Formado em administração, especialista em gestão pública, né? Sempre teve uma atuação no movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, não só em Caxias, mas no Estado, né? A referência nacional. E Joãozinho, filiado no Partido dos Trabalhadores, desde maio de 1988, primeiro vereador do PT em Caxias, na legislatura 2001 a 2004, né? Esse é o Joãozinho. Que currículo, viu? Eu estava aqui ouvindo e me passando toda uma história. Olha, como é bom nós termos pessoas que se formaram, se construíram, se fizeram na nossa terra. Eu me sinto muito feliz. João, e eu também, além desse seu vasto currículo, já foi vereador, eu também soube que você, na última gestão, antes da gestão Gentil Neto, na gestão do Fábio, você desempenhou um cargo, uma função, eu acredito que foi, me corrija se eu estiver errado, na Secretaria de Habitação. Foi isso? Isso, doutor Frank. Mas antes de falar na Secretaria de Habitação, só complementando aqui as informações de quem é o Joãozinho, Joãozinho atuou também, além de ter sido dirigente sindical em Caxias, chegou a ser vice-presidente da FETAEMA, que é a Federação dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, né? Eu também atuei 10 anos como supervisor do Programa Nacional de Crédito Fundiário aqui no Estado do Maranhão, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Depois atuei 6 anos como coordenador desse programa aqui no Estado, como superintendente da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, né? Foi de 2016 a 2022, coordenando a execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário aqui no Maranhão. Depois que eu saí da Câmara, também atuei como coordenador de desenvolvimento agrário do município de Caxias, na gestão do saudoso prefeito Dr. Humberto Coutinho, né? Fizemos um grande trabalho nos assentamentos de Caxias. Depois que eu saí da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, no cargo de superintendente, o Fábio me convidou, então o prefeito Fábio me convidou, doutor Frank, para eu assumir a Secretaria
municipal de habitação. E a gente assumiu, eu fiquei lá há pouco tempo, menos de um ano, né? E a gente organizou a secretaria, que não tinha, Então foi, né? foi do zero. Estruturamos, né? E a gente conseguiu fazer gestão em Brasília, junto ao governo federal, pelos contatos que a gente tem, pela relação que nós temos com o governo do presidente Lula, né? Com o pessoal da Caixa Econômica, que eu quero agradecer por ter sido recebido diversas vezes em Brasília, na presidência da Caixa, né? E a gente contribuiu decisivamente para que Caxias tivesse sido selecionado para construir 1.662 unidades habitacionais no município de Caxias, das quais alguma já foi lançada a pedra fundamental e que já serão construídas. Então, a gente considera que a secretaria, nesse pouco tempo, a gente conseguiu viabilizar a execução da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que tinha sido parado no governo anterior, com a chegada do presidente Lula à presidência da República em 2022, assumiu em 2023, e já retomou o programa de habitação popular, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que atende 3 faixas, né, da população. Faixa de baixa renda, né, quem está numa faixa já um pouco mais economicamente evoluído, e uma terceira faixa que já atende também um público já bem mais evoluído, já considerado classe média. Então, é um programa excelente e que Caxias está sendo contemplado com esse programa. Pela terceira vez, né? Pela terceira vez. Eu costumo dizer, doutor Frank, aqui só um parênteses aqui, o presidente Lula não é só um presidente. O presidente Lula é também prefeito. O que o presidente Lula tem feito pelos municípios, principalmente os municípios do Nordeste, se você observar as grandes obras realizadas pelos prefeitos, tem a participação financeira do governo federal, do governo do presidente Lula. Se você olhar Caxias, se olhar o residencial Eugênio Coutinho, governo federal, governo do presidente Lula. Residencial Vila Paraíso, governo da presidenta Dilma. Se você olhar UPA, governo do presidente Lula, da presidenta Dilma. Se você olhar SAMU, se você olhar Mais Médico, quer dizer, o presidente da República ajudando os prefeitos a melhorar a qualidade de vida lá na sua localidade. Muito bem. Deixa eu só entender. Você colocou que você fez uma gestão, trabalhou na época da sua administração, junto ao governo Fábio Gentil, você contribuiu. Havia um time, havia um tempo, uma janela, que se vocês não tivessem feito isso, junto ao governo federal, não conseguiriam trazer as casas para cá, ou não? Está sempre aberto a oportunidade de trazer para os municípios casas. Há uma janela do governo, o governo abre uma espécie de período para os municípios se cadastrarem ou não? É aberto um período, é feito através da Caixa Econômica Federal, ela abre a inscrição, tem lá um site específico, onde as empresas apresentam as demandas e o interesse de construir naquele município, certo? E coloca lá as quantidades. Bom, aquilo é analisado pela Caixa e é encaminhado para o Ministério das Cidades. Quem decide, a decisão final é do Ministério, se contempla e com quanto contempla cada município através da apresentação feita pelas empresas. No caso de Caxias, 3 empresas apresentaram interesse de construir em Caxias. A empresa Amorim Coutinho apresentou sua demanda, a empresa Egeplan, que é uma empresa do Ceará, com sede em Fortaleza, apresentou sua demanda, e a empresa Dimensão Engenharia também apresentou sua demanda. Até o momento, a informação que eu tenho, porque aí a gente saiu da secretaria para ser candidato a vereador, né? Então eu não tive mais muita ligação direta, né, com a pasta. Com a pasta, né? Mas a informação que a gente tem é que até o momento somente a Amorim Coutinho assinou contrato
para construir as unidades habitacionais, que são apartamentos. Falando nisso, eu vi recentemente um anúncio no Instagram, acredito, foi até da própria Prefeitura de Caxias, que havia um lançamento de uma pedra fundamental, houve uma cerimônia. Você tem conhecimento disso? Acho que foi no Residencial Eugênio Coutinho. Já são dessas casas que você ajudou a viabilizar para cá? Isso, doutor Frank, já são. São os apartamentos que serão construídos, condomínio de apartamentos que serão construídos lá ao lado do Residencial Eugênio Coutinho, que é da empresa Amorim Coutinho, né? Dos apartamentos que ela foi contratada, apresentou como demanda para construir em Caxias, já assinou o contrato e já foi lançada a pedra fundamental para a construção, né, de parte desses apartamentos lá ao lado do Residencial Eugênio Coutinho. Logo em seguida, serão também lá na Vila Paraíso. Muito bem. Você colocou que são mais de 1.000 unidades habitacionais, né? Entre apartamentos e casas? Isso, entre apartamentos e casas. Bem, eu lhe pergunto, essas 1.000 e poucas serão somente nesses 2 locais ou haverá um terceiro local? Ou não? Olha, cada empresa apresentou um terreno, porque lá no normativo, a empresa apresenta o terreno, esse terreno é avaliado pela Caixa, se ele se enquadra ou não, aí tem uma classificação simples e tem uma classificação superior, né? Dependendo da sua localização, né? Tem lá as regras no regramento da lei que criou o programa, do decreto, das portarias emitidas pelo Ministério da Cidade. A Dimensão Engenharia apresentou um terreno ali na frente do IFMA, para construir 2 residenciais de 200 casas. Lá eram casas. E a Egeplan apresentou 2 terrenos para construir 750 apartamentos. Um deles foi ali próximo à cidade judiciária, aquele terreno vazio que tem ali, né? E o outro terreno lá na BR, lá em cima, depois praticamente em frente àquela revendedora de carro da Chevrolet. Esses 2, aliás, esses 3, não foram assinados contrato ainda. A informação que eu tive é que houve problema nos terrenos, do que diz respeito à proposta da Egeplan. E em relação à Dimensão Engenharia, a informação que eu tive é que a Dimensão Engenharia não apresentou os projetos. Então, se não apresentou os projetos, Caxias vai perder 400 casas. Então tem um prazo, é isso, para apresentar esses projetos? E já venceu o prazo e não foi apresentado. E esses prazos foi adiado, foi prorrogado os prazos, o Ministério prorrogou os prazos para dar mais tempo para as empresas preparar os projetos. Infelizmente, não sei quais o motivo, mas a Dimensão Engenharia deixou de apresentar os projetos e aí Caxias perdeu 400 casas. Eu soube de que eles estão aguardando nova abertura para apresentar nova demanda para construir. Ainda em Caxias? Aqui em Caxias. A Egeplan houve problema também com os terrenos, né? Me parece que um dos terrenos, o dono morreu, faleceu, e aí entrou em processo de inventário. E aí isso demora, o senhor sabe disso, né? Demora demais. De forma que, provavelmente, né, também não apresentou, não conseguiu assinar os contratos por conta disso. Certo? Então, hoje só Amorim Coutinho. Garantido, nós temos a da Amorim Coutinho, que um dos condomínios, né, dos residenciais, já foi feito o lançamento da pedra fundamental e que, com certeza, já inicia a construção dos apartamentos. É interessante você trazer todas essas informações desse show de esclarecimento, porque, às vezes, isso pode ficar obscuro. Às vezes, nem todo mundo consegue entender como é que está isso. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Se o senhor não souber, não tem problema. Mas eu lhe pergunto, como é que está sendo idealizado essa questão do sorteio? Porque muita gente se pergunta por isso, né? Eu estava fazendo minha barba ontem e o rapaz disse, estou super animado, barbeiro. Estou super animado, pode ser a minha chance de eu conseguir uma casa para mim e para minha família. Mas aí, quando eu perguntei para ele, tu sabe como é que vai ser feito o sorteio? Ele disse, eu não sei, né? Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça.
como eu vou entrevistar o Joãozinho amanhã, eu vou perguntar para ele e pedir para o rapaz assistir, né? Eu não sei se você sabe de alguma normativa, algum procedimento, como é feito esse sorteio, ou ainda não foi definido isso, estão só construindo? Olha, o programa Minha Casa Minha Vida tem o dia da faixa 1, que é para aqueles que ganham até R$ 2.640, me parece, R$ 2.600, né? Que são considerados na linha da pobreza, que estão no CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, né? Nós temos bem aí 3 modalidades. Nós temos o regime pelo FA, Fundo de Financiamento Habitacional, que é o que está sendo iniciado em Caxias, que neste caso, quem faz as inscrições é o município. É de responsabilidade da prefeitura inscrever as pessoas e fazer o sorteio. Entendi. Evidentemente, com acompanhamento da Caixa, tudo, mas é o município que faz as inscrições. Tem um outro, que é o Minha Casa Minha Vida Rural, que esse já é uma modalidade diferente, né? Você vai... já tem as pessoas que vão receber as casas, né? Então, a empresa apresenta, ou a associação apresenta a demanda, apresenta os projetos na Caixa, via o site também, e lá, se os projetos são aprovados, já vai atender aquela comunidade específica. Então, lá não precisa sorteio, porque já tem os destinatários. É para garantir um direito à moradia específico. Exatamente, já tem um destinatário específico, que é o trabalhador rural que está lá morando no interior. Nós temos uma outra modalidade, isso tudo faixa 1. Nós temos uma outra modalidade, que é o Minha Casa Minha Vida Entidade. Esse é pelo FDS, Fundo de Desenvolvimento Social. Esse é feito por entidades, né, entidade da sociedade civil, não são empresas, são institutos, são associações, né, são cooperativas, principalmente cooperativas habitacionais. Então, são elas que apresentam os projetos e elas mesmas é quem faz a inscrição das pessoas. E o dinheiro vem de onde? Ela lista as pessoas, né? Também do programa Minha Casa Minha Vida, tudo do programa Minha Casa Minha Vida, certo? Então, tem essa modalidade também. A empresa, ela só comunica a gestão municipal que vai construir naquele município tantas unidades habitacionais, certo? E o município fica sabendo, vai acompanhar tudo, pode contribuir, inclusive indicando famílias, ajudando a fazer o levantamento das famílias, e aí tem uma relação de prioridade, família chefiada por mulher, quem mora em área de risco, quem foi, digamos assim, quem morava em áreas que teve que sair, se mudar por conta de enchente ou de qualquer incidente que tenha obrigado as pessoas a ter que sair. Então, essas pessoas têm prioridade. Tem prioridade família que tem pessoas idosas, tem prioridade pessoas com família que tem pessoas com deficiência, com alguns problemas especiais, né? Então, tem prioridade nas 3 modalidades, certo? Então, em Caxias, por enquanto, nós temos pelo FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, que são esses que vão iniciar as condições agora da Amorim Coutinho, certo? A empresa Amorim Coutinho. E nós temos do Minha Casa Minha Vida Rural, 100 casas, né, que foram selecionadas para o município de Caxias, o povoado Quilombo, que é aqui no 1º distrito, 50 casas, e Lagoa dos Pretos, no 2º distrito, também 50 casas, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. Rapaz, interessante. Eu não estava sabendo dessas 2 comunidades. Eu estava sabendo do projeto da Amorim Coutinho, porque eu vi pelo site da prefeitura, vi também as pessoas comentando, já sabia do seu trabalho enquanto secretário na gestão passada, já se falava na cidade inteira sobre essas casas, esses apartamentos, essas unidades habitacionais, mas estou sabendo agora de primeira mão que existirão 100 casas que serão construídas. Ainda não começaram? Ainda não. Mas já aprovou nesses locais? Como é que está esse procedimento nessas 2 comunidades? A última informação que eu tive, aqui, doutor Franco, como eu lhe digo, talvez tenha informações mais recentes que eu não tenho ainda, pelo fato de eu não estar mais na gestão da secretaria, então eu não tenho talvez mais, além de eu ter
as informações diretas pelos canais que eu tenho no governo federal, mas alguma coisa são informações oficiais que a gente termina não sabendo de imediato, né? Mas a informação que eu tenho que esses contratos seriam assinados agora. Não sei se já foram assinados. Provavelmente já foram assinados os contratos das 100 casas do Minha Casa Minha Vida Rural. Mas terminando de fazer, dando a resposta em relação às inscrições e sorteio, quando eu estava ainda na secretaria, eu pedi para licitar, apresentei a demanda, apresentei o projeto e foi licitado, inclusive foi licitado já, eu não sei em que pé está, a contratação de um programa de computador para auxiliar no processo de inscrição e de sorteio, para fazer um sorteio de forma com toda a transparência possível, sortear por CPF. Muito bom. Através de um comando, você sorteia por CPF. O comando vai lá e pega. Aleatoriamente? Aleatoriamente. Eu tenho que selecionar 1.000 famílias. Eu inscrevi 2.000. Então, primeiro é feito primeiro uma análise de quem está nos requisitos do cadastro e só o sorteio dentre esses? Dentre esses, só o sorteio. Ok, ficou muito bom. Aí o sorteio através de CPF. Vai pelo CPF, sorteou esses aqui. Eu acredito que até no dia mesmo desse sorteio, eu acredito que o município poderá, e eu acho que irá, devido à tecnologia, né, transmitir ao vivo e acho que até convidar órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, outras entidades que podem se fazer presentes ali também e ajudar na manutenção da transparência, né, para que as pessoas possam ter acesso imediato a quem foram sorteados. Eu acredito que uma outra medida também que deve ser tomada com base nas experiências dos programas passados, e diga-se de passagem, eu acho o programa interessantíssimo, né? É uma materialização de um direito fundamental social, está na Constituição no artigo 6º, direito à moradia, as pessoas precisam de casa para morar, mas uma coisa que eu acho interessante também, que deve ser feito no pós, e eu acredito que de lá, do lançamento do Minha Casa Minha Vida, primeiro, para agora, eu acredito que já evoluiu bastante, que é a ideia de fiscalizar essas pessoas que vão ganhar, né? Fiscalizar para que elas não possam vender a sua casa. Eu tomei esse não posso provar, mas à época eu fui advogado e criei de maneira gratuita, pro bono, eu criei a primeira associação do residencial Eugênio Coutinho, né? Chama-se Amorec. Lembro até hoje porque foi o que criei e batizei, né? Junto com o presidente da época, né? E nós trabalhamos a ideia de tentar fazer essa fiscalização, né? Porque tomamos ciência na época, enquanto advogados da associação, que havia A ou B, que havia em tese vendido a chave, né? Diz, eu não vou. Isso é proibido, sim ou não, Joãozinho? Pode-se fazer isso, você receber e vender? É proibido, está na lei que criou o programa, está nos normativos, nas portarias, é proibida a venda, né? Tem uma carência depois de quitada, eu não me lembro aqui quanto, né? Mas qual o tamanho da carência, mas tem. É proibida a venda. E a ideia que a gente teve quando secretário foi exatamente fazer uma seleção bem feita, que eu acho que é o primeiro passo para você evitar isso. Evitar o abandono de casa, evitar a venda, a seleção das famílias, né? E o próprio regramento do programa já define alguns critérios. E nesse programa que eu sugeri, que foi feita a licitação, inclusive eu ajudei o profissional a criar algumas coisas, algumas travas, tipo... específica de quem já conhece, né? Trava, tipo, tá com quanto período de que mora na cidade. Boa. Período e endereço... CAD único, o seu cadastro único é feito aonde? Às vezes, né, o cadastro único dele é São Luís. Você tem que ser daqui. Né? Às vezes a gente sabe de que, às vezes a pessoa mora fora, consegue o endereço daqui. Então o endereço por si só não é suficiente. Então outras travas a gente conseguiu, inclusive renda, né? Renda também como trava, para poder ir a própria relação do cadastro único, do Bolsa Família, né? Do Bolsa Família, do cadastro único,
né, que ele tem um precisa, histórico, João? Ele precisa estar no CadÚnico para ele poder se enquadrar no faixa 1, que é esse caso que está sendo, dessas casas que estão sendo construídas. Para quem está assistindo, é porque esse faixa 1 ele tem uma limitação econômica. Ele tem uma limitação econômica. De quanto a pessoa ganha, né? Exatamente, R$ 2.600, R$ 2.640. Então, não pode passar disso. Então, isso aí. Aí, além disso, tem os outros critérios que ele precisa se enquadrar. Ser de Caxias. No programa lá, eu sugeri o profissional bota morar em Caxias pelo menos há 3 anos. Ser eleitor de Caxias. Né? Ter o domicílio eleitoral aqui. Domicílio eleitoral em Caxias. Certo? Seu CadÚnico, é feito aqui em Caxias. Quer dizer, algumas coisas que colocasse como trava. O CadÚnico, de outro lugar, o próprio sistema trava. Esse aqui não vai mais. Então, tira, elimina. Né? Então, a gente criou alguns mecanismos que viessem a contribuir para que, no final, a gente tivesse uma seleção minimamente legítima para evitar que acontecesse o que aconteceu em alguns já aqui em Caxias. Né? Tanto na Vila Paraíso como no Eugênio Coutinho, a gente tem informação, né, de que isso aconteceu. É um programa muito importante, pela importância dele, precisa que seja feito com muita lisura, tendo em vista que, por exemplo, quem é beneficiário do Bolsa Família ou do BPC é custo zero. O contrato é quitado imediatamente. Ele assina um contrato, assina um contrato que ele está recebendo um financiamento do governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida, com a Caixa Econômica, que é uma das gestoras da operacionalização do programa, né? Mas se comprovou que é beneficiado do Bolsa Família do BPC, o contrato é quitado automaticamente. É mesmo? Eu não sabia disso. Automaticamente. Quem é beneficiário, Bolsa Família e BPC... E for contemplado, faixa 1, o contrato quitado. É quitado. O governo pagou a casa. Imediatamente. É mesmo? Aliás, em Caxias, isso também foi retroativo, essa medida do presidente Lula foi retroativo aos beneficiários, que já tinha, por exemplo, do Vila Paraíso e do Eugênio Coutinho, todos os beneficiários de lá que tem Bolsa Família ou BPC, as casas deles estão quitadas. Bem, João, percebi que você nos deu uma grande explicação sobre a zona urbana e ainda nos esclareceu sobre programas que existem na modalidade Minha Casa Minha Vida Rural. Porém, agora eu gostaria de fechar esse nosso debate falando ainda 2 coisas. A primeira é sobre a zona rural. Você tem uma longa história com a zona rural em Caxias. Acredito que a sua eleição e a sua carreira rural e sindical se deu também na zona rural, e devido a esse mérito, pelo trabalho prestado ao longo do tempo, como também eu gostaria de saber a sua perspectiva do Brasil, da política nacional, como é que você está vendo. Mas vamos por partes. Primeiramente, como é que você está vendo a área rural em Caxias? Está bem? Pode melhorar? Como é que você avalia a presença de novos produtores na cidade? Como é que você vê tudo isso? Frank, olha, é um tema que eu, modesta parte, conheço bastante, que foi a minha vida toda, né? E eu tive o orgulho e a satisfação de, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caxias, ter contribuído para que acontecesse em Caxias, eu diria assim, a maior revolução no campo em termos de desapropriação de terra e criação de projetos de assentamento de reforma agrária no município de Caxias. São mais de 15 assentamentos existentes no município de Caxias. E quero destacar aqui que, às vezes, as pessoas tentam desqualificar a questão da reforma agrária, achando que a reforma agrária vai tomar terra de gente. A reforma agrária não toma terra de ninguém. A reforma agrária tem uma lei, uma legislação, né? É constitucional. É constitucional, a Lei 8.628, de fevereiro de 1993, né? Que regulamentou os artigos da Constituição que trata
da questão da terra, da função da terra, função social da terra, né? E em Caxias nós conseguimos fazer desapropriações através do INCRA, sem briga, sem confusão, sem policiamento, sem despejo de família, e nós conseguimos assentar, na época, mais de 3.000 famílias. Pra você ter ideia, hoje, no município de Caxias, né, isso se deu há 30 anos atrás, hoje no município de Caxias tem mais de 15.000 pessoas assentadas da reforma agrária, morando no campo, em suas terras, e produzindo. Né? João, então, tu pode citar exemplos de comunidades para o pessoal que está assistindo? Quem sabe tem alguém na comunidade que nem sabe dessa história, de tanto tempo que já se passou, 30 anos, né? Tem esses mais novinhos, né, a geração já do celular, né, às vezes não sabe quem foi, como é que aconteceu, se a comunidade dele passou por toda uma luta, né? Então, se você poderia citar alguns PAs, alguns locais. Olha, sim. PA, projeto de assentamento, pessoal. Caxirimbu, PA, projeto de assentamento, exatamente. Caxirimbu é um exemplo disso. Por exemplo, as pessoas, o jovem lá de 15 anos, 18 anos, 20 anos, não conhece a história. Conhece porque vê seus pais falando, mas não acompanharam. Por exemplo, nós fizemos a primeira reunião para a ocupação da antiga fazenda Caxirimbu, que já não tinha mais nem criação de gado, já não tinha mais nada, já não tinha, né? Isso foi em maio de 1900 aliás, foi 2099, alguma coisa por ali, assim, né? Por ali. Quer dizer, então, muita gente não conhece essa história. Aí nós temos, além de, aqui no primeiro distrito, nós temos Caxirimbu, Buenos Aires, Água Preta, que contempla povoado Lavra, Cajueiro e Trabalhosa, nós temos Monte Valeriano, nós temos Porto do Paiol, nós temos Santa Rita. Muito São lugar. Assentamentos e hoje todos foram conseguidos na época. No segundo distrito, aí nós temos ainda no primeiro distrito São Manuel, Canabrava, nós temos no segundo distrito Engenho d'Água, Conceição Mocambo, né? E terceiro distrito também nós temos Cabeceira dos Cavalos, nós temos São Pedro da Boa Vista, nós temos vários outros povoados pertencentes ao assentamento Pedras Mocambo, por exemplo, Volta do Oeste, Miranda, tudo são povoados que são assentamentos de reforma agrária. E, João, eu sei de pessoas hoje, eu sei que lá no Caxirimbu tem escola de ensino médio, não tem? No Caxirimbu é fundamental. Tem. Tem posto de saúde, ou seja, tem toda uma dignidade, né? Tem casas que foram construídas com programas. Água encanada. Água potável. Então, o povo tem essa dignidade. Eu soube de gente que já fez faculdade, inclusive tenho colegas advogadas que formaram lá, advogados, assistentes sociais, contadores. Então, olha, minha mulher, ela era assentada da reforma agrária no PA Caxirimbu, certo? E hoje ela é advogada, você conhece, né? Doutora Auricélia, né? Olha aí, um abraço, doutora. A Rosângela, que é também de lá do PA Caxirimbu, hoje é assistente social. Olha aí. E nós temos várias outras pessoas, né, de assentamento, né? Tudo isso é uma evolução que a gente tem com o processo de reforma agrária, né? Isso sem falar na dignidade que aquelas pessoas conseguiram, na liberdade que aquelas pessoas têm, né? De crescer na vida, de crescer na vida, de acessar outras políticas públicas que jamais ele poderia acessar se ele morasse na terra privada. Se ele não tivesse o direito à terra. Se ele não tivesse direito à terra. É verdade. Né? Jamais ele teria como acessar o Minha Casa Minha Vida, ou acessar uma casa, acessar escola, tudo numa propriedade privada. Né? Então, é fundamental, isso é muito bom. E nós temos, como eu dizia, reforma agrária, e acesso à terra, hoje pouco até usa esse termo de reforma agrária, mas a gente usa mais acesso à terra, porque nós temos não só a política de desapropriação para acessar a terra, nós temos outros mecanismos, a exemplo do Programa Nacional de Crédito Fundiário, regularização fundiária, que são terras devolutas, terras do Estado, né, que estão lá, e sem utilidade. Que pode ser regularizado e criar assentamento. O Programa Nacional de Crédito Fundiário, esse eu conheço muito bem, porque trabalhei
foram 10 mais 16 anos. 10 como supervisor do programa aqui no estado. E tem aqui? E 6 como executor desse programa. Aqui nós temos, são 11 áreas que foram adquiridas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. Agora mesmo eu estou assessorando um grupo de agricultores, trabalhadores rurais aqui de Caxias, que estão acessando, que estão adquirindo uma terra que é denominado Grupo Correntinho, né? Nós criamos um grupo do WhatsApp e colocamos Grupo Correntinho porque eles vão comprar uma terra por nome Correntinho. E a gente está ajudando, eu estou assessorando esse grupo, que vão adquirir essa terra através do financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Você tem ideia? O Programa Nacional de Crédito Fundiário financia com juro de 0,5% ao ano. Eita, é bem baixo. 25 anos para pagar, 3 anos de carência, e se pagar as parcelas em dia, tem um desconto de 40%. É uma política financia pública. A aquisição da terra, financia a despesa de cartório, financia despesa de ITBI, financia assistência técnica, financia projeto produtivo. Eu costumo dizer que o Programa Nacional de Crédito Fundiário, todo mundo ganha, inclusive a prefeitura, que arrecada através do ITBI, que já vem embutido no financiamento, e, João, que é o programa de transferência, né? Olha, é bom esclarecer algumas coisas aqui para o pessoal entender. O João está falando de todo mundo ganhar. Só para diferenciar o PNCF, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é o que o João está falando, com a desapropriação. Os dois são legais. Na desapropriação, o dono da terra, eu dou aula disso há 15 anos na faculdade, ele não perde a terra. Isso é uma fake news. O dono da terra, ele não perde a terra em que sentido? No sentido de dizer, tomaram a minha terra e eu fiquei sem nada. Não, você vai receber. A Constituição Federal fala de títulos da dívida agrária, os TDAs. Isso. Você vai receber o seu pagamento, dono da terra. E a sua terra só foi alvo de desapropriação porque ela foi comprovadamente improdutiva e passou por todo um processo junto a uma autarquia federal chamada INCRA para concluir isso. Beleza? Então não tem nada de vou invadir a terra de alguém e tomar a terra. Não, não é isso. Segundo, o PNCF, que é uma criação acho, do governo Lula, né? O Programa Nacional de Crédito Fundiário. Exatamente. Ele já traz a ideia de um pagamento imediato ao dono da terra. Às vezes o dono da terra quer vender. O que o governo fez? Através de lei, através do programa, o governo fez o quê? Eu aproximo alguém que tem uma terra, quer vender essa terra, de um grupo que quer comprar essa terra, que é um grupo comunitário, como o João deu aí o exemplo de uma comunidade chamada Correntinho, que é um grupo que ele está assessorando. Esse grupo vai comprar essa terra de um terceiro. Por isso que todo mundo ganha. Ganha o vendedor da terra, que vende o que ele quer vender, o imóvel. Ganha quem quer ter direito à terra, acesso à terra, que vai comprar a terra. O governo federal subsidia isso, dando crédito de uma maneira barata, acessível. Alguém diz, mas está dando de maneira muito barata. Lembre que é uma política pública e lembra que a produção do agro também recebe incentivos bem consideráveis nesse segmento também. E ganha também o município. Então todo mundo realmente ganha. Todo mundo ganha. Esse programa, ele é financiado com recurso do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, criado através da Lei Complementar 93 de fevereiro de 1998. 5 anos, exatamente 5 anos, fevereiro de 93 criou a lei, regulamentou os artigos da Constituição sobre a questão da desapropriação da terra, né? Que é a Lei 628. Né? 5 anos depois, criou-se a Lei Complementar 93, que criou o Fundo de Terra da Reforma Agrária. Por que criou? A Lei da Reforma Agrária, ela limita a ação desapropriatória, ou seja, ela só pode desapropriar imóvel considerado improdutivo e acima de 15 modos fiscais. Modo fiscal é uma unidade administrativa criada pelo INCRA, criado pelo governo federal, administrado pelo INCRA, que para definir uma unidade de medida. É um tamanho? É um tamanho. Por exemplo, modo fiscal, aí ele varia dependendo da região.
Na nossa região, Caxias, o modo fiscal é 55 hectares. Então, se o imóvel tem abaixo de 15 modos fiscais, a lei de reforma agrária veta a desapropriação. Não Então, pode ser desapropriado. Seria 15 vezes 55 hectares. Dá 55, 15 vezes 55 hectares. Ou seja, 824 hectares está abaixo de 15 modos fiscais. Olha, nem vai sofrer a desapropriação. Não vai sofrer desapropriação. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é o contrário. Ele contempla essa área menor. O Programa Nacional de Crédito Fundiário exatamente veta o financiamento de aquisição de imóveis acima de 15 modos fiscais, exceto se ele for produtivo. A lei da reforma agrária não desapropria imóvel produtivo. O Programa Nacional de Crédito Fundiário só financia imóvel acima de 15 modos fiscais se o imóvel for considerado produtivo. Mas a regra dele é abaixo de 15 modos fiscais. Interessante. Certo? Então, a lei ela veio exatamente para isso. Então, o fundo, ele sobrevive com recurso das parcelas de quem já adquiriu, que estão pagando. Tem mais de R$1 bilhão no Fundo da Terra e da Reforma Agrária, que é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, é um fundo gerido financeiramente pelo BNDES e gerido administrativamente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, certo? E o último aporte de recurso que o governo federal fez no fundo foi em 2012, a presidenta Dilma botou R$30 milhões. E hoje o fundo tem mais de R$1 bilhão. Tem R$1,2 bilhão e já liberado para o Banco do Nordeste e para o Banco do Brasil, que são os dois agentes financeiros que faz a operacionalização dos recursos, tem mais de 150 milhões disponíveis no Banco do Nordeste, tem mais de 200 milhões disponíveis no Banco do Brasil para a operacionalização desse programa. Tem um programa excelente, é um programa, ele gera emprego, além de ele gerar trabalho permanente para os beneficiários, ele gera emprego na área da assistência técnica, porque é contratada uma empresa que vai prestar serviço de assistência técnica durante 5 anos, o recurso para o pagamento da assistência técnica já está embutido, e o município, eu não sei, e aí aqui eu quero aproveitar através desse instrumento, inclusive para sugerir ao prefeito Gentil Neto, a gestão municipal pode fazer um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para a execução do programa em seu município. Não é que ele não possa ser executado se não tiver o termo de cooperação técnica. Pode, tanto é que nós estamos fazendo isso aqui. Mas, se tiver o termo de cooperação técnica, facilita e aquele município passa a ser um município prioritário para o Ministério do Desenvolvimento Agrário na execução do programa. Certo? Na execução do programa. Quer dizer, seria interessante que isso pudesse acontecer aqui no município de Caxias, tendo em vista a quantidade de imóveis nessa faixa de até 15 modos fiscais existentes no município, que estão improdutivos, que os donos não estão utilizando, que estão dispostos a vender. Ou seja, nós temos uma aptidão muito grande aqui no município para a execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que nada mais é do que um programa de reordenamento fundiário, onde você desconcentra a propriedade da terra, você tira da mão de que não quer mais essa terra, que não quer mais aquela terra, e você coloca na mão de 15, 20, 30. Que querem produzir. Você faz uma reordenação da malha fundiária no município. Então, é um programa excelente. João, deixa eu pegar esse gancho aí, vendo você falando muito bem sobre o tema, eu fiquei pensando aqui. Caxias hoje recebeu mais de 100 famílias de outras cidades, até de outros países, como também de outros estados e cidades do Brasil. Eles vieram com o objetivo de trabalhar soja e outras culturas dentro de Caxias. Será que uma população local, uma comunidade, que às vezes gostaria até de fazer o mesmo, de aprender essa cultura, de contratar uma assistência técnica para ensiná-los a operar a soja,
mas que não tem a terra? Será que essa pessoa também não é público do PNCF? Por exemplo, um grupo de pessoas, vou dar um exemplo, 50 famílias, desejam comprar uma terra para produzir soja, outra cultura qualquer. Elas estão dentro do raio legal do PNCF? Olha, estão. O que eu diria, eu não sei, aí precisaria fazer um estudo de viabilidade, não da produção, não do produzir, mas do comercializar, se isso seria vantajoso para o agricultor familiar produzir a soja, tendo em vista que não há, até o momento, mecanismo, instrumento de processamento desses grãos produzidos aqui, que na verdade termina não gerando emprego aqui, vai gerar emprego lá fora, porque é lá que ele vai ser processado. E aí as pessoas às vezes dizem que nós dos partidos de esquerda somos contra o agro. Não, a gente não é contra o agro. A gente só acha de que deveria ser melhorado tanto a ocupação do solo, a forma como é ocupado, que garanta a preservação ambiental, que garanta a existência dos mananciais, que eles não sejam deteriorados, que eles não sejam, né, que garanta a saúde da população, e aí entra a questão do envenenamento, que precisa ter regulamentação para isso, de forma garantir a saúde para todo mundo ganhar, não pode só uma parte ganhar, todo mundo tem que ganhar, que fizesse com que o agro pudesse gerar emprego aqui, para as pessoas daqui, né? Entendo. Quer dizer, ele gera emprego lá fora, ele não gera muito emprego aqui. Ele é importante, ele tem sua importância, principalmente no equilíbrio, ele ajuda no equilíbrio da balança comercial, isso não tenho dúvida, é muito bom. E o próprio presidente Lula tem dito assim, olha gente, não há mais necessidade de se desmatar, já existe muita terra desmatada, precisamos melhorar as tecnologias. Nós temos uma empresa fantástica, uma das melhores do mundo, que é a Embrapa, né? Então, por que nós... Então, doutor Frank, nós, nesse sentido da sua pergunta, eu diria que precisaria ver se isso seria mais rentável, viável, do ponto de vista de gerar renda e de fazer a comercialização. E hoje nós estamos hoje com um problema, inclusive, de carestia dos produtos alimentícios, né? Como é que resolve isso? Ajuda? Como que resolve isso? Além das medidas que o governo está tomando de zerar imposto disso, de gerar imposto de importação desse produto, daquele, mas também é necessário fazer mais investimento. E o governo está fazendo mais investimento. Então, às vezes, doutor Frank, nós é que não estamos preparados, e aqui eu digo a sociedade, incluindo sociedade civil e gestão pública, não estamos nos atentando para esses canais e a gente poder ir buscar essas formas de viabilizar o aumento da produção em nosso município. O Programa Nacional de Crédito Fundiário é uma fonte de recurso, né, que a gente pode estar trabalhando isso para aumentar a produção de alimentos. Se aumentar a produção de alimentos nos supermercados, nas prateleiras, ele vai baratear. Acontece um fenômeno econômico que a gente chama de lei da oferta e procura. Da oferta e procura. Por exemplo, já que nós estamos discutindo economia dentro do campo, né, economia na área rural, de fato isso é viável. Eu estava ali ouvindo e verificando aqui comigo a viabilidade. Realmente se enquadra na ideia de oferta e procura. A gente está falando da alta do café. Claro, a retirada ontem da tributação, achei super interessante. Mas nós sofremos uma crise do café em 1929. De lá para cá, nós ainda não temos uma malha industrializada do café. Tem muito café que sai do Brasil, vai para a Europa, aí navio, trem, cruza a Europa, é industrializado e é vendido para o mundo inteiro. Essa industrialização poderia ter acontecido aqui. É a mesma coisa que eu olho quando eu falo de cultura produzida tanto pelo empregador agro como pelo trabalhador de cultura de subsistência, de agricultura familiar. Eu acredito que, havendo um processo de industrialização, tudo se baratearia. Nós teríamos aqui a possibilidade de uma pessoa produzir, né, em larga escala, através de comunidades, através de cooperativas, né, através de grupos, através do empresário local também,
né, e garantir essa riqueza maior aqui. Então nós teríamos essa possibilidade, porque nós estaríamos gerando. Agora, me diga uma coisa, como é que você visualiza alguma maneira da implementação desse processo de industrialização aqui em Caxias ou na região? Porque Caxias, todo mundo já está sabendo que Caxias é identificada geograficamente como um polo de escoamento, de venda, muito interessante, está bem localizada geograficamente. Mas o que a gente pode fazer de fato para a gente sair da conversa e ir para a prática? Como é que você identifica algum passo que seria fundamental para ser tomado para Caxias virar uma potência de produção, tanto no trato do grão, como em outras culturas? Olha, eu acho que nós temos dois campos nessa questão aí da produção. Nós temos o grande produtor, que o pessoal chama de agronegócio, que na verdade, se você for olhar a essência da palavra agronegócio, não significa dizer que A questão é que no Brasil, a agricultura patronal ela absorveu isso, puxou para si e hoje é chamado de agronegócio. O agronegócio nada mais é do que produção e mercado. É produzir e vender, né? Agronegócio, ou seja, agricultura e negócio, produção e mercado, comercialização, certo? Porém, eles conseguiram isso, né? Então nós temos agricultura patronal e agricultura familiar. Agricultura patronal chamada de agronegócio, agricultura familiar feito pelas famílias, né, em regime de economia familiar. Pois bem, são dois campos. Eu acho que no campo da agricultura patronal é necessário abrir um processo de debate, de discussão, de como industrializar aquilo que é produzido aqui. Industrializar aqui. Por exemplo, Balsa está implantando lá aquela fábrica de álcool, né, de etanol, né, produzido através do milho, tendo como matéria-prima o milho. Então, precisa discutir isso aqui. Você acha que política pública unir... Teria que discutir as famosas PPPs, sim, né? Parceria público-privada. Público-privado para conseguir isso. Por outro lado, investir na agricultura familiar através desses programas com recursos, com financiamentos subsidiados, né? Com assistência técnica. O município tem um potencial enorme, a gestão pode estruturar a secretaria, né, com equipe técnica para assistir esse pessoal. Trabalhar projetos, né? Trabalhar a questão da gestão da agricultura familiar, que um dos grandes problemas hoje é a questão da gestão da agricultura familiar. Concordo. Construir parceria com o SEBRAE, com o SENAR, para trabalhar isso, principalmente o SEBRAE, que o problema da agricultura familiar hoje ele não é tanto de assistência técnica, porque o produtor, bem ou mal, ele sabe como plantar, ele sabe como tratar. É a venda? É o negócio? É a gestão que inclui a venda, que inclui o negócio. É da porteira para fora que está o problema da agricultura familiar. E o SEBRAE tem know-how em gestão administrativa, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de visitar, andei esse estado todo visitando, e eu tive a oportunidade de visitar comunidades, mesmo beneficiadas do crédito fundiário, que eram assistidas pelo SEBRAE. Pô, cara, é diferente. Os cabas sabem fazer contabilidade da venda da sua produção, do que entra, do que sai, sabe a diferença sabe a diferença de receitas e despesa. Quer dizer, capital de giro, o que é isso? Investimento, o que é isso? Concordo, João, concordo então, plenamente. Precisa trabalhar isso. E aí, só abrindo aqui um parênteses em relação a você falar na questão do café e da caristia, só abrindo um parênteses em relação a essa questão da caristia. Doutor Frank, se a família recebe meio salário mínimo, ele compra o que meio salário mínimo dá. Ele vai no mercado e compra só o que meio salário mínimo dá. Se ele ganha um salário mínimo, ele vai comprar o que um salário mínimo dá. Se ele ganha 2, ele vai comprar o que 2 salários mínimos dá. E na medida de que você compra mais, a tendência, se não aumentar a produção, vai diminuir. E se diminuir, vai ficar mais caro. Que é a lei da oferta e da procura. Então, a questão da caristia é também por conta, as pessoas estão comprando mais. As pessoas, para você ter ideia, 2023, em Caxias, com carteira assinada,
foi gerado mais de 9 mil empregos com carteira assinada. 2003 ou 23? 2023. 23. Eu falei 2023, né? 2023, primeiro ano do governo do presidente Lula, no município de Caxias foram gerados mais de 9 mil empregos com carteira assinada. Isso significa dizer que aumentou a renda do trabalhador. E aí ele, em vez de comprar um pacote de café, ele comprou 2. Porque ele passou a ganhar mais dinheiro. Entendi. João, última fala. Nosso primeiro podcast que passou de 1 hora, que aqui nós temos assunto. Eu vou te chamar outras vezes para a gente poder debater outros temas também. Mas eu queria, antes de você sair, eu queria que você me desse a sua visão, né, do nível nacional. Eu vou ser direto. Você acredita que o PT consegue se manter no poder, consegue fazer um sucessor, ou ele não consegue fazer um sucessor, a direita retorna ao poder? Como é que você está vendo essa realidade do campo de vista político nacional? Doutor Frank, olha, o cenário que se avizinha aí, 2026, o que se pode... a questão, a conjuntura política, eu conheci um companheiro, inclusive é meu amigo, foi companheiro de partido, e ele dizia para mim que a conjuntura ela muda a todo momento. Hoje, a situação do governo Lula é uma, amanhã ela pode ser outra. Ela pode ser melhor ou ela pode ser pior. Aí nós temos, em nível nacional, nós temos uma situação hoje em que o governo está bem, o país economicamente está melhorando, isso aí é notório. Os mercados internacionais que o Brasil conseguiu abrir é enorme, muito grande. Para você ter ideia, na China você sabe que... E aí vem a questão da caristia em relação à questão do café. Na China o pessoal não toma café, toma chá, né? Toma chá. Mas foi assinado um tratado, né, de o Brasil vender café. Apareceu um empresário chinês que tem 1.900 lojas e que assinou um tratado com o Brasil para comprar. São milhares de toneladas de café. A primeira entrega desse contrato vai ser feito em maio para esse empresário da China, né? Então, o Brasil ele abriu muitas possibilidades de venda de produto brasileiro. Então, nós temos uma situação econômica boa, em crescimento, nós temos uma situação política que ela é bastante confusa, a gente tem que admitir, bastante confusa. Pelo visto, olha, hoje nós estamos lidando com uma situação, as redes sociais hoje, elas praticamente dominam a opinião das pessoas. E o pessoal que fabrica fake news, nós temos que admitir que eles estão sendo muito mais competentes do que nós para desfazer as fake news e mostrar para a população aquilo que de bom que está acontecendo no Brasil. João, aí é um ponto interessante. O que eu observo? Eu vejo que a esquerda, ou o Partido dos Trabalhadores, ou o governo, um dos três, ou todos os três, eu vejo que eles perderam, por um tempo, o time das redes sociais como formadora de opinião. Eles ficaram na grande mídia, né? Não olharam mais isso aqui, porque isso aqui hoje é que influencia. Tu monta um podcast na tua casa, no local, tu começa a falar, o povo te ouve. E aquilo vai gerando corte, o povo vai vendo. Eu acho que a esquerda e o próprio governo tá pecando. Inclusive, eu acho que o rapaz da comunicação foi demitido, né, depois daquela história do Pix. Eu acho que o governo federal precisa melhorar a sua comunicabilidade com a população. Eu vejo que, pelo menos nos últimos 20 anos, 30 anos, eu via que a esquerda conseguia se comunicar muito bem com a pessoa de baixa renda. Mas o que eu estou vendo hoje? Eu estou vendo o pessoal da direita criando alguns atores nas redes sociais, algumas personas, algumas figuras, né, que elas conseguem falar com o cidadão de baixa renda. Porque a direita não me surpreende ela se comunicar com o rico.
Porque, historicamente, a própria ideia, o próprio conceito francês de esquerda e direita já representava isso. Direita representa aquele povo que tem mais, esquerda representa aquele povo que tem menos. Então, era um conceito político-econômico. Isso. Eu vejo que a direita brasileira, e aqui eu abro espaço para a galera da direita que quiser vir conversar aqui é livre, a gente pode conversar sobre qualquer tema. É uma análise minha, pessoal, eu vejo que a direita ela conseguiu comunicar melhor, conseguiu falar com as pessoas uma linguagem que eles conseguissem concordar. Se através de fake news ou não, mas eu vou além do conteúdo, eu vou para a forma. Eles conseguem falar com as pessoas, eles conseguem dizer para as pessoas, não sei se é através do medo, ou da curiosidade, ou de qualquer outro gatilho, mas falar com essas pessoas. Será que a esquerda que você faz parte não poderia buscar também esse cenário do digital como um mecanismo de divulgação das políticas que o governo está fazendo? Não, exatamente isso é uma das coisas que está sendo trabalhado, né, e que eu acredito de que o governo começou a melhorar e vai melhorar cada vez mais. Na divulgação, por exemplo, eu estou vendo o efeito de programas sociais que o governo está criando, exemplo de Pé de Meia, que é um grande programa que as pessoas dizem, mas o Pé de Meia, pô, se você imaginar um filho de um trabalhador que é obrigado a trabalhar e estudar, senão ele não consegue, e aí receber uma ajuda dessa, para ele é fantástico, isso é muita coisa, né? Você imaginar, se parece pequeno, mas isso é muita coisa, além de fazer circular dinheiro na sociedade, lá no seu município, o desenvolvimento do local, quem recebe R$200, recebe R$1.000, recebe R$800 desses programas sociais e gasta o dinheiro ali. Então ali está fazendo a economia local, da economia girar ali dentro e está gerando emprego, né? O que nós precisamos é melhorar a nossa comunicação, eu admito, precisamos melhorar nossa comunicação, a gente está melhorando, acho que nós vamos conseguir. O cenário político é um cenário que ainda está meio que incerto, ainda não se pode imaginar, mas eu creio que 2026, com certeza, o presidente Lula é fantástico, né, em matéria de articulação política, né? Então, se você imaginar o que o governo do presidente Lula está conseguindo aprovar em um congresso, no congresso que a gente tem, não adianta eu entrar no meio, que todo mundo sabe a composição do congresso hoje, entre direita e esquerda, e o governo do presidente Lula consegue dialogar com esse congresso e aprovar reformas importantes que há décadas e décadas nenhum governo conseguiu, né? Então, eu imagino de que 2026 nós vamos conseguir, sim, a questão da manutenção da presidência da República, do poder. Vamos, com certeza, eleger bastante governadores comprometidos, eu não diria de esquerda, mas comprometidos com as transformações sociais. Eu acho de que o leque de aliança que o presidente Lula está costurando é um leque de aliança que com certeza garantirá a reeleição. Eu acho que eu não tenho dúvida disso, que nós vamos. Não é fácil, né? É difícil, mas eu não tenho dúvida disso, né? O governo está dialogando bem com o Congresso. Agora, nós precisamos melhorar ainda cada vez mais a questão da nossa interlocução com as classes mais baixas, né? Isso aí a gente tem que fazer, eu admito, a gente tem que fazer. Evidentemente que nós vamos ter os problemas, né? Que às vezes, eu estou aqui abrindo um parênteses, às vezes eu costumo dizer assim, em roda de conversa, digo, olha, quando eu vejo um rico, quando eu vejo uma pessoa do agronegócio, mesmo sabendo que na prática os governos do presidente Lula foi muito melhor, foram todos para o agronegócio do que os governos de direita. A quantidade, está aí o Plano Safra é exemplo disso. O aumento de recursos que o governo do presidente Lula bota para o agronegócio, para a agricultura patronal. Então, isso não tem dor. Agora, ver um camarada desse do agronegócio, dono de fazenda de 10, 15, 20 mil hectares de terras, rico, grandes industriais, defendendo o rico, defendendo alguém de direita, é admissível. Agora, inadmissível ou admissível? É admissível, Ah, sim.
É admissível. Agora, ver um pobre defendendo gente da direita, ver um pobre defendendo o rico, ver até alguém de classe média defendendo o grande empresário, aí no mínimo, é triste. Por quê? Por que você acha triste? Porque o patrão, o grande empresário, ele nunca quer que o seu trabalhador se iguale a ele. Ele quer sempre ser, né? A gente diz assim, não, mas sempre vai ter. Né? Sempre vai ter, mas todo mundo quer ter direito a um trabalho digno. Todo mundo quer ter direito a trabalho com carteira assinada, com férias, com tudo. Agora está a luta contra o 6 por 1, né? Quer dizer... É a luta de classe, né? É a luta de classe. Então, quando você vê o trabalhador defendendo o grande, aí ou é falta de informação, ou então é no mínimo triste, né? Eu participo de um grupo que lá só tem eu e mais uma outra pessoa que são de esquerda. Os outros são de direita. Direita, não só direita, né? Porque tem o camarada de direita e tem do Bolsonaro para cá surgiu a questão do bolsonarismo, né? Ou seja, nós estamos num momento, o Bolsonaro ele despertou naqueles que não tinham coragem de se revelar, e a partir do Bolsonaro eles se revelaram. Eles nem diziam que era de direita. Agora não, eles se assumem como de direita. Agora a sociedade assumiu de forma muito clara direita e esquerda. É para a gente dividir o país de jeito nenhum. A gente quer unir, e o presidente Lula tem trabalhado para isso. Mas a gente tem que compreender que nós temos duas classes sociais. Não tem como não ser, tem duas classes sociais. Nós temos que trabalhar para que, minimamente, a classe social, conhecida como classe trabalhadora, tenha direito na riqueza desse país também. João, foi ótimo falar com você, muito bom ouvir sua opinião. Nós ficamos hoje por aqui, mas antes eu gostaria de passar a palavra para o João para fazer as considerações finais dele. Eu gostaria de abrir espaço para outras figuras políticas locais, regionais, estaduais, que têm interesse também de bater um papo com a nossa comunidade, com o nosso público, de apresentar a sua opinião. Somos um podcast extremamente democrático e abrimos esse espaço para todos vocês. João, mais uma vez foi ótimo, você apresentou vários esclarecimentos sobre vários temas. Eu gostaria de agradecer demais a sua vinda, o seu nome foi um dos nomes ventilados na nossa pesquisa. Agradeço pelo seu tempo, foi precioso, e gostaria que você deixasse uma palavra final ao nosso público. Eu quero agradecer, doutor Frank, a oportunidade de poder falar com a população de Caxias, com todo mundo que assiste o podcast do doutor Frank, né, por sinal, com grande relevância, né, dizer que os assuntos foram vários, doutor, e a gente terminou não aprofundando muito em cada um deles. Eu gostaria de depois poder voltar aqui para a gente aprofundar, por exemplo, a questão agrária, a questão da reforma agrária, o que é isso, como é que... Não é qualquer terra que pode ser, qualquer fazenda, qualquer imóvel que pode ser desapropriado. Nós temos instrumentos que são estudados pelo INCRA, tipo o GUT, GEE, o que é isso, o que isso significa e o que isso interfere na desapropriação ou não de um imóvel. Quer dizer, a gente pode aprofundar mais a questão da agricultura familiar, pela a vivência que a gente tem nessa área, né, e que a gente pode contribuir muito, né, para que o nosso município tenha mais esclarecimento, que a sociedade tenha mais esclarecimento sobre esse processo de desenvolvimento rural sustentável, com sustentabilidade ambiental, com produção de alimentos saudáveis que possa contribuir com a saúde da população do campo e da cidade, tendo em vista que o que a gente consome aqui é produzido lá no campo. Se esse produto lá é produzido lá com qualidade, com sustentabilidade ambiental, isso é muito mais saudável para a saúde de todos nós que consumimos isso. Agradeço demais essa oportunidade e estou à sua disposição. Muito obrigado, meu amigo. Estamos à disposição também e vamos lhe convidar para um outro debate.
Gente, foi ótimo, muito obrigado e até o nosso próximo podcast, Mesa e Café. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.